Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão. E bom, para quem viu o vídeo de ontem sabe, né, tô até com a mesma roupa, tava falando sobre Deutsche Pokal ontem, e ontem foi dia da gente ver o Bayern de Munique tomando um vareio do Borussia Mönchengladbach, então eu vim aqui logo depois do jogo já para começar a gravar. Esse vídeo tá saindo na quinta, né, porque é o tempo mais hábil que eu consigo, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre os resultados da Pokal e sobre as partidas que acontecem nesta sexta e neste fim de semana, tanto da Bundesliga quanto da Bundesliga 2, tá certo? Mas primeiro, claro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Pokal. Bom, ali nos primeiros jogos do dia de ontem, né, o Leverkusen jogou dentro de casa contra o Karlsruhe. Utilizou uma equipe ali mista, né, e aí não conseguiu criar, por exemplo, Florian Wirtz, né, um dos principais jogadores do Bayer Leverkusen, não esteve em campo, aí a equipe teve muita dificuldade e não conseguiu criar contra o Karlsruhe, que passou de fase vencendo por 2-1. Também teve outro time fora de casa que passou, que foi o Union Berlin, que venceu por 3-1 sobre o Waldhof Mannheim, né? Passou tranquilo, era favorito nesse confronto e conseguiu se classificar. Além deles, a gente também tem o Dinamo Dresden e São Paulo, né? O São Paulo venceu também fora de casa por 3-2. Foi uma vitória ali um pouquinho mais apertada, mas mostrou a superioridade do São Paulo que eu tinha falado aqui anteriormente. E o último jogo, né, do primeiro horário foi entre Bochum e Augsburg, né? O Bochum que passou nos pênaltis, venceu por 5-4 ali na última cobrança do Augsburg, eles acabaram desperdiçando, e aí o Bochum passou para a próxima fase da Deutsche Pokal. Já no segundo horário, né, a gente teve Jan Regensburg e Hansa Rostock. O Hansa Rostock também passou nos pênaltis, empate em 3-3, venceu por 4-2 nas penalidades, e aí surpreendeu muita gente. Acho que não dá pra gente chamar de zebra, né, como é o caso do Karlsruhe, mas a gente pode falar que surpreendeu muita gente, até porque são duas equipes da segunda divisão, tem ali um padrão de jogo bem parecido, se conhecem bastante e o jogo é sempre bem equilibrado. E aí o Hansa Rostock conseguiu, depois desse empate, vencer nas penalidades. Stuttgart e Colônia, né? O Colônia dominou a partida, venceu por 2-0 fora de casa e se classificou para as oitavas de final da Copa da Alemanha, cara. Eu falei, esse jogo era bem equilibrado e nesse caso deu Colônia, mas se esses times jogarem de novo 3, 4, 5 vezes, vai ter jogo que o Stuttgart vence, vai ter jogo que vai empatar, vai ter jogo que o Colônia vence. É uma partida bem equilibrada entre esses dois. Outro jogo que não foi tão equilibrado, né, foi entre Hannover e Fortuna Düsseldorf. O Hannover dentro de casa venceu por 3-0, demonstrou a superioridade que a gente estava imaginando e fez valer o fator de jogar dentro de casa. E aí a grande partida da rodada, né, o 5-0 do Borussia Mönchengladbach sobre o Bayern de Munique. E olha, eu brinco, né, entre os meus amigos, que o Adi Hütter é o pai do Bayern, porque quando era, né, treinador do Eintracht Frankfurt, venceu várias partidas sobre o Bayern de Munique, sempre foi um adversário muito duro, chegou a golear por 5-1 o clube da Baviera quando ainda estava treinando o Eintracht Frankfurt. Pelo Borussia Mönchengladbach, ainda não perdeu para o Bayern. Na primeira rodada da Bundesliga, empatou em 1-1 e agora venceu por 5-0. Então, neste ano, na verdade, né, o Adi Hütter está invicto contra o Bayern. Venceu no começo do ano, quando ainda treinava o Eintracht Frankfurt por 2-1, empatou com o Borussia Mönchengladbach na primeira rodada da Bundesliga e agora venceu na Pokal por 5-0. Passou o carro, foi muito superior e soube jogar contra o Bayern. Se você olhar as estatísticas desse jogo, você vai falar, pô, que isso, é o Bayern do Diniz? Pois é, mano, o Bayern jogou muito bem, né? Teve ali muitos chutes a gol, teve mais posse de bola, passe. Teoricamente, nas estatísticas, o Bayern teria saído vencedor. Mas a gente sabe que estatística não ganha jogo, o que ganha jogo é bola na rede, e foi exatamente o que o Mönchengladbach conseguiu fazer, pôs 5 nas redes do Bayern, e isso fez com que eles passassem para a próxima fase. Agora, tratando um pouquinho mais de Bundesliga, né, a rodada desse fim de semana começa na sexta, com Hoffenheim e Hertha Berlim. Aqui eu acredito que o Hoffenheim chegue sim com muita superioridade, tem tudo para vencer essa partida, vai poder contar com o Kramaric, vai aproveitar bastante. Aí no sábado a gente tem Borussia Dortmund e Colônia, né? O Dortmund também acredito que seja superior, mas aquela mesma situação de sempre desse Borussia. Acredito que vença, mas que sofra ao menos um gol do Colônia. Deve ser 3-1 ou 2-1. 1-0, 2-0 é pouquíssimo provável, já que o Borussia está tomando bastante gol ultimamente.
Bayer Leverkusen e Wolfsburg, esse é um dos grandes jogos dessa rodada, né? O Wolfsburg sem o Van Bommel, né, que foi demitido após o término da última rodada, já anunciou treinador novo, já está com esse trabalho um pouco mais avançado, aí, né, não é tão recente, já tem quase uma semana do anúncio do novo treinador, e isso pode fazer com que eles joguem melhor. Mas ainda acredito numa vitória tranquila do Bayer Leverkusen. União Berlim e Bayern de Munique, eu acho que o União pode sim causar na vida do Bayern de Munique. União, se tem um time pequeno, que pode encher o saco do Bayern de Munique, esse time é o União Berlim. É uma equipe muito dura de ser enfrentada, ainda mais dentro da sua casa, com o apoio da sua torcida. União Berlim é muito forte e os outros times estão começando a respeitar isso, estão começando a entender. O União tá ali pleiteando o topo da tabela e isso já mostra também a grandeza desse time durante essa temporada. Freiburg e Greuther Fürth também se enfrentam, né? O Freiburg aqui bem tranquilo, acho que é uma vitória que nem vai precisar se esforçar tanto sobre o Greuther. O Freiburg tá sendo uma das melhores equipes da Bundesliga na atual temporada, ainda invicto, vai continuar jogando, vai continuar vencendo, pelo menos nessa rodada. Arminia Bielefeld e Mainz 05. Aqui é aquele jogo, né? O Arminia ainda não venceu nenhuma partida nessa temporada, enquanto o Mainz tá jogando bem, tá conseguindo, mas sempre que sai atrás do placar não consegue se recuperar. Então aqui, para mim, quem sair na frente primeiro consegue a vitória desse jogo. Então se o Arminia sair na frente, vence. Se o Mainz sair na frente, vence também. Acho que a outra equipe, né, que ficar do outro lado, tem pouco poderio para poder retribuir toda essa força e conseguir marcar. No último jogo do sábado, né, a gente tem Eintracht Frankfurt e RB Leipzig. Esse jogo também é bem legal da gente poder acompanhar, né, 2 trabalhos novos, tanto do Jesse Marsch quanto do Oliver Glasner. O Glasner tá perigando no cargo ali, tá sofrendo algum tipo de pressão, enquanto o Jesse Marsch tá começando a soltar as amarras e tá conseguindo jogar com essa equipe do Leipzig. Então é bem legal da gente acompanhar o jogo que acontece na Deutsche Bank Park, né? Então isso também é interessante, o Eintracht joga em casa e isso pode fazer a diferença com a torcida. Indo para o domingo, a gente tem Augsburg e Stuttgart, acho que mesmo fora de casa o Stuttgart vem sim como favorito para essa partida e tem tudo para vencer. E para fechar a rodada, a gente tem Borussia Mönchengladbach e Bochum. Também acredito numa vitória tranquila do Mönchengladbach. Indo agora para a Bundesliga 2, a gente tem Darmstadt e Nuremberg. Esse jogo eu acredito que seja um empate entre essas duas equipes, 1-1, 2-2, empate com gols tranquilamente. Heidenheim e Schalke, lembrando, Simon Terodde ainda pode bater a marca de maior artilheiro da história da Bundesliga 2 nessa partida, e essa partida tem cara de gol do Terodde. Tem cara daquele 1-0 do Schalke, um gol de contra-ataque onde o Terodde marca, ou um 2-1 porque é o Heidenheim, mas eu acredito sim numa vitória do Schalke bem tranquilinha. Assim como entre Werder Bremen e São Paulo, mesmo fora de casa eu imagino uma vitória calma e segura do São Paulo. O Hannover recebe o Erzgebirge Aue também, e aqui o Hannover já se mostrou superior ao Fortuna no meio da semana pela Deutsche Pokal, e acho que vai conseguir impor seu jogo também sobre o Erzgebirge. Dynamo Dresden e Sandhausen, aqui para mim uma vitória tranquila do Dresden, um 3-0 não seria nenhuma surpresa, acho que o Sandhausen tá num período bem difícil, enquanto o Dynamo Dresden tá conseguindo jogar bem, tá conseguindo fazer seu jogo. Hamburgo e Holstein Kiel também se enfrentam, né, ainda no sábado. O Hamburgo vem sim como favorito, vai poder jogar em casa, vai poder ter a presença dos seus torcedores para pressionar o Holstein Kiel. E eu acredito que isso seja já um valor muito grande, tendo em vista toda a torcida do Hamburgo e o quanto eles conseguem participar do jogo, não necessariamente ativamente, porque não entram em campo, mas a torcida do Hamburgo é sempre muito inflamada. Indo pro domingo, a gente tem Karlsruhe e Paderborn. Esse jogo eu acho muito legal da gente acompanhar, também é um jogo que tem tudo para ter gol dos dois lados, não dá para prever muito bem o resultado. O Karlsruhe pode vencer, assim como o Paderborn também, é um jogo bem equilibrado, mas uma coisa eu garanto, pelo menos 2 gols nessa partida acontecem. Hansa Rostock e Fortuna Düsseldorf também se enfrentam, o Hansa joga em casa e também por conta disso vem como favorito para essa partida indubitavelmente. Para fechar a rodada, né, Ingolstadt e Jan Regensburg. O Ingolstadt não está conseguindo jogar tão bem, mas no meio da semana se mostrou bem efetivo quando quer defender isso para cima do Borussia Dortmund. Se jogar no mesmo esquema contra o Regensburg, tem uma chance, claro, de vencer. Eu acredito que isso vai ficar num empate, um 0-0 é a cara desse jogo.
1-1, alguma coisa nesse sentido. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, comenta alguma coisa que você acha sobre essa rodada, sobre o passeio, né, do Borussia Mönchengladbach. O que você quiser, comenta aqui, eu vou estar participando junto com vocês nos comentários, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!